Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast Startup Ciência. E hoje nós vamos conversar com uma das pessoas que é responsável por fazer do Sim, da UFPE, uma potência em termos de inovação e empreendedorismo. Meu convidado de hoje é o professor Cristiano Araújo, que é professor do Sim e pesquisador do tema Ensino da Inovação. Seja muito bem-vindo, professor Cristiano. Tá com você e com teus ouvintes aí, né? Prazer. Ouvintes e assistentes. É, o prazer é nosso. O professor Cristiano, além de tudo, foi meu co-orientador e um dos maiores apoiadores da startup que criamos durante o meu mestrado, a Love Crypto, né? Então, tenho muito carinho pelo professor Cristiano. Professor, o senhor pode falar um pouco sobre o senhor, sobre quando começou a pesquisar sobre inovação e por que esse é um tema tão importante para o senhor? Tá, bom, eu sou engenheiro eletrônico de formação, né? Eu fiz engenharia eletrônica na UFPE, mas estou envolvido com o Centro de Informática desde 1997, 98. Tá? Então, eu migrei da área de engenharia para a área de computação nessa época. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi o ambiente dinâmico do Centro de Informática, né? Essa coisa que é da cultura do centro de trabalhar a excelência acadêmica, ou seja, a capacidade ter bons programas de pós-graduação, né, de bons programas de graduação, né, com a capacidade de gerar impacto na sociedade, né, em vários níveis. Na época que eu entrei, estava em discussão coisas como o César, né, e na criação de empresas, também de várias empresas que foram criadas no centro, que era uma coisa que eu não via acontecendo de maneira forte no resto da universidade. O ambiente é diferente, né? Então, isso sempre admiro muito, tenho muito orgulho do CEM e de fazer parte do Centro de Informática por causa disso, né? Então, a gente tem pessoas que são altamente reconhecidas do ponto de vista acadêmico e pessoas que são altamente reconhecidas do ponto de vista de inovação, de criação de empresa, de conexão com a sociedade, de influência na sociedade. Certo, fantástico. Então foi lá por volta de 1996 que o senhor começou a se envolver com esse tema, né? Na verdade, eu entrei como pesquisador, né, em iniciação científica, mestrado, doutorado na área de microeletrônica, né, mas, mas olhando esse olhar de, poxa, o que é que eu posso fazer na universidade que pode de alguma forma impactar as pessoas, né? E eu via que tinha muito projeto no Centro de Informática que fazia isso, juntava tecnologia com impacto na sociedade, né, impacto positivo, assinar a disciplina de projetão, né, de desenvolvimento de projetos, né? E de dar essa pegada de inovação de uma maneira mais formal na formação dos alunos, né? Quer dizer, a gente já tinha inovação nascendo dentro do centro, mas de uma maneira mais orgânica, né? Mais natural, assim, né? E a ideia era como já ir colocando na formação dos alunos o processo de inovação, mas não abrindo mão do aspecto de projeto de tecnologia na área de computação. Uhum. Isso foi em torno de 2006, 2007, quando eu entrei nessa parte de educação para a inovação. Certo. Hoje, os resultados desse shift que vocês fizeram fazem do Sim ser reconhecido como um dos lugares mais inovadores do estado de Pernambuco, sabe? Mas eu queria perguntar ao senhor, por favor, por que é importante ensinar sobre inovação? Eu acho que tem dois grandes aspectos que dão relevância para essa temática. Um aspecto mais pessoal dos alunos, né, que pessoas que sabem inovar, elas vão ocupar melhores posições no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. Então, pessoas que têm essa pegada de inovação, né, elas vão naturalmente ter mais influência nos projetos das empresas que elas trabalham, vão alcançar mais facilmente, né, cargos de liderança, né? Então eu brinco muito, né, com os alunos do Centro de Informática que eu não estou aqui para formar peão de luxo, tá? Peão de quê? Peão de luxo, assim, peão de luxo, Ah, né?
peão de luxo no sentido daquela pessoa que é muito boa tecnicamente, mas ela só faz o que os outros mandam. Não tem autonomia, não sabe comunicar, tá entendendo? Então não adianta você ser muito bom tecnicamente, né? Mas você não conseguir comunicar isso daí e não gerar oportunidades para você e para a empresa, né? Assim, eu não tenho a menor dúvida que empresas como a Nokia tinham excelentes engenheiros, né? Mas quando entrou a competição dos smartphones, assim, faltou alguma coisa na direção da empresa, né? Para entender aquele momento de inovação ali. E não foi por falta de pessoas tecnicamente capacitadas, né? Engenheiros e pessoas de software, etc. Né? Então, assim, e tem o lado das próprias do impacto na sociedade, né? Então, se você forma pessoas inovadoras, a chance delas gerarem produtos e serviços e estimular as empresas que elas trabalham a gerar produtos e serviços que vão gerar impacto positivo na sociedade, ela aumenta muito. Então, é bom para a sociedade e é bom para a pessoa. É bom para o aluno, né? E é bom para as empresas que contratam e é bom para a sociedade. Fantástico, fantástico. E uma das disciplinas que estruturam esse ensino e essa cultura da inovação lá no SIM é Projetão, né? E o senhor pode falar um pouco mais sobre o Projetão, por favor? Em que ele consiste? Onde está presente hoje? Veja, Projetão, na verdade, ela tem um nome oficial de Projeto de Desenvolvimento, uma disciplina de projeto que faz parte da grade curricular obrigatória dos cursos de computação lá do Centro de Informática, que vem da reforma curricular, se eu não me engano, de 2001. Né? E o objetivo dela era dar um aprendizado prático para o aluno. Você pega uma teoria, você aprende várias disciplinas e coloca um único projeto. Por isso o nome Projetão. É um projeto grande que envolve várias pessoas, né? Que vai ter uma cara de um produto mais complexo. Não é aquele produto pequeno, aquele projeto pequeno que você faz na disciplina. Né? E foi uma disciplina que já chamava a atenção no centro. Quando eu entrei no centro de informática, eu entrei para subir projetão no curso de engenharia da computação, que tinha acabado de ser criado. E daí começou essa ideia de, poxa, vamos juntar o pessoal de ciência da computação e de engenharia da computação para fazer projetos que envolvam essas duas competências. Né? E puxa menos para o tamanho do projeto e mais para o potencial de inovação do projeto. Certo? Com isso, a gente foi conversando também, olhando o ecossistema de inovação, né, as ações que estavam acontecendo no Porto Digital, começou a ver que era interessante assim, você ter contato com pessoas de design, aplicar processos de design thinking além dos processos de engenharia de software. Então, a gente começou a incorporar esse tipo de coisa. E convidou o professor André Neves, né, lá do Departamento de Design, para se juntar a essa iniciativa. Então, já tinha professores do SIM, né, que tinham trabalhado em projetão, eu, Geber Ramalho, né, professor Hermano, né, então tem vários professores que passaram, Jacques Robin, né, que passaram pela disciplina de projetão, e tem outros aí, né, mas eram todos de computação. Tá entendendo? Então a gente, poxa, chamou André, que já trouxe técnicas de design thinking, atraiu alunos de design, então o curso começou a ganhar uma ideia de interdisciplinaridade que é importante para a inovação. Né? E aí a coisa foi evoluindo, vieram pessoas de várias áreas, né? Depois veio pessoas de psicologia, engenharia, né? Administração, hoje a gente tem alunos de turismo, de educação física, então a gente tem alunos de vários cursos. E depois essa disciplina ela começou a se espalhar por outros locais, então a gente teve instâncias delas rodando no interior do estado, de Pernambuco. A gente tem instâncias delas rodando no Espírito Santo. A gente tem instância dela rodando em Minas Gerais, no IF de Minas Gerais. Então, assim, com adaptações para o local, mas essencialmente a mesma ideia. Então, ela meio que foi se espalhando como um conceito, né? E hoje ela roda em vários lugares do país. Fantástico. Então, vocês meio que exportaram a metodologia, né, para outros lugares, ensinando também pessoas de outros centros, de outras regiões
a serem inovadores através da metodologia de projetão, né? Isso, exatamente. Muito legal. Professor, eu vou aproveitar e fazer uma inserçãozinha, uma menção de uma plataforma de ciência descentralizada, a qual eu estou me envolvendo cada vez mais, se chama Research Hub, sabe? Se o senhor me permite, eu vou compartilhar aqui a tela. Ciência de incentivos em criptomoedas para que os pesquisadores colaborem com resolvendo é, problemas, dando sugestões e fazendo ciência de forma descentralizada, sabe? Então, aqui o senhor pode ver, por exemplo, que essa plataforma, a Research Hub, ela tem a Research Coin como moeda, né? E também ela acabou de lançar uma nova ferramenta que vai no sentido de fazer crowdfunding para projetos de pesquisa, sabe? Então, por exemplo, se a gente clicar aqui nesse último, a gente pode ver que esse tem a meta de levantar US$ 5.000 e foi levantado 4.700 RSC. Né? E aqui está a lista de pessoas contribuidoras desse crowdfunding. Então, criptomoedas e a ciência descentralizada é uma forma de fazer com que parte do valor gerado pelo cientista fique na mão do próprio cientista, sabe? Então, é uma coisa que é fascinante e essa plataforma Research Hub aqui tem sido muito interessante de observar, sabe? Então, eu só queria compartilhar com o senhor essa informação e também com a audiência, a fim de, quem sabe, atrair mais pessoas para usar a plataforma, sabe? Mas, voltando ao tema do podcast, professor, a questão da inovação, né? O SIM é um ambiente altamente reconhecido por ser inovador, né? E o que o senhor acha que tem ali? Qual é a mágica? Quais são os elementos que tem ali que fazem com que tenha essa cultura da inovação entre as pessoas? Por favor. Problema de comunicação aqui, não sei se Deu apareceu uma aí também. travada. O senhor ouviu a pergunta, por favor? Não vi. Se puder repetir. Certo, posso. Bem, eu mencionei o SIM é um ambiente altamente reconhecido por ser inovador, não é? Pela, pela sociedade, pela comunidade em geral. Então, quais são os elementos que o senhor acha que fazem com que ali seja um ambiente propício para a inovação? Por favor, qual é a mágica? Mágica, sabe? Eu acho que é uma questão muito forte de cultura, né? E de competência acadêmica. Então, eu acho que o SIM ele conjuga muito bem essa coisa da, da tríplice hélice, né? De juntar excelência da academia, né? Com a capacidade que o centro tem de dialogar com setores de governo e de se utilizar de instrumentos governamentais importantes como lei de informática, né? Lei do bem, né? Ser unidade Embrapi, né? Com a conexão com a indústria, né? Com o mercado. Então, eu acho que aí é onde está essa capacidade do centro de navegar bem por essas três dimensões, né? Então, o SIM sabe, assim, ele cultua, né? Estimula a excelência acadêmica. Então, nós temos programas de pós-graduação e de graduação do nível máximo aqui no país, né? Então, sai pesquisa de qualidade, mas, ao mesmo tempo, há uma capacidade de contactar empresas, né? A maioria de fora do estado, inclusive, né? E de também estar conectado ao que está acontecendo, né? Na esfera governamental, a nível tanto nacional quanto local, né? Conexões com o Porto Digital, por exemplo, né? Com o Sebrae. Então, se você sabe conectar essas três pontas, né? As oportunidades acontecem. E o interesse de executar essas oportunidades, né? Então, assim, é importante que a universidade tenha essa visão, né, de que, olha,
ter a oportunidade onde eu possa aplicar o conhecimento técnico-científico, né, trazendo benefícios para a sociedade, para os alunos, né, para a pesquisa, né, para os projetos de P&D. Então, acho que o Sim sabe fazer muito bem isso. É verdade. Então, é parte da cultura, né? Parte tá escrito nos códigos também, né? E eu posso Isso, falar minha opinião, assim, do meu ponto de vista, como uma pessoa que passou por lá. claro. Eu acho também professores, as pessoas do Sim, não enxergavam a interação com empresas privadas como uma coisa do mal, sabe? Não é nem do bem nem do mal. É só mais uma forma de se fazer ciência, sabe? E isso é uma coisa que é, é, assim permitiu permite a colaboração da academia com as Veja, empresas. a sociedade em si ela tem vários problemas e desafios, né, que não existem soluções atualmente para eles, ou pelo menos não existem soluções adequadas para o nosso cenário do país, né, e de sociedade. Né? Só que o acesso a esse problema eles vão ser feito por pessoas e organizações. Então, empresas privadas, organizações do terceiro setor, entidades de governo, todas elas são pontes para esses problemas. Né? Problemas interessantes para a academia resolver. Né? Problemas interessantes para a academia contribuir para uma solução. Então, ele não pode discriminar, não é porque uma empresa que a gente não pode lidar. E a gente tem que respeitar a natureza de cada um. Então, uma empresa ela está interagindo com a academia para ela criar produtos e serviços que vão aumentar o lucro dela. Isso é normal. Uma entidade de governo ela está interessada em trabalhar com a academia porque ela está interessada em cumprir a sua missão social, né, de beneficiar uma determinada área, né, como a área da educação, como a área de impacto social. Então, ONGs e organizações do terceiro setor, a mesma coisa, ela tem uma missão a cumprir e objetivos a atingir. E eu acho que não cabe à universidade discriminar, dizer que um é melhor do que a outra. Claro, mesmo assim preservando certos valores, né? Então, às vezes tem setores que você pode não querer interagir, setores que têm um impacto negativo no meio ambiente ou coisas desse tipo, né? Não é a empresa em si, né? Que o setor tem empresa, sei lá. O setor automobilístico tem um impacto no meio ambiente, mas está trabalhando para diminuir esse impacto. A agricultura tem impacto no meio ambiente, mas ela está interessada em soluções que diminuam esse impacto. Né? Então, a gente não pode discriminar setores. Né? A gente tem que trabalhar porque são setores da sociedade. E eu acho que o SIM, ele faz isso muito bem. Pois é. E quando eu cheguei lá, vocês já tinham resolvido isso já, entendeu? E dessa forma, eu sentia que estava nadando a favor da correnteza, entende? Então, isso é um diferencial que eu acho que as outras organizações podem, que queiram se tornar mais inovadoras, né? Possam adotar, né? Talvez. Falando nesse sentido, assim, qual o conselho que o senhor daria para universidades e organizações que estão tentando se tornar mais inovadoras, porque já percebe o valor e a importância da inovação? Por favor. Olha, eu acho que o importante é, conversar, é interagir. Certo? É criar canais práticos, efetivos, né, de interação, né, com, é, entre essas entidades. Né? Então, uma empresa que ela quer inovar, é importante que ela entenda que conhecimento ela precisa adquirir para aquela inovação. Quais são as instituições que podem prover aquele conhecimento, né? Que ela pode estimular, inclusive, as instituições de pesquisa a pesquisar em áreas que não necessariamente vai dar um produto agora. Por exemplo, IA está dando muito resultado agora, mas IA já vem tendo pesquisa há décadas, né? Até chegar no nível que você tem um chat GPT hoje. Né? Então, as empresas elas podem trazer temáticas, elas podem trazer problemas. E onde tem tecnologia e expertise que já está no nível de maturidade, né, que dá para ser transformado em produto, as
universidades estão dispostas a conversar com as empresas sobre isso, e as empresas estão dispostas a conversar com a universidade, né? Entendendo cada lado o seu papel, né? E trabalhando de forma construtiva é fundamental, porque há diferenças culturais, são ambientes diferentes, que trabalham com timing diferente. E isso gera ruído muitas vezes, né? Então, às vezes tem situações que uma empresa é melhor montar parceria com a outra empresa por uma questão de agilidade. Mas faz sentido você montar parceria com universidades quando você quer desenvolver competências e você dá um passo além do que a sua concorrência está trabalhando. Tá entendendo? Então, desenvolver tecnologias que vão dar vantagem competitiva, né, para as empresas. E quem sabe a demanda são as empresas. Mas a universidade, por outro lado, ela pode trazer competências que vão viabilizar isso daí. A universidade também pode estudar tendências que podem ser o futuro de um determinado setor, né? Então, dialogar, é buscar, assim, eu acho que as universidades têm que buscar as empresas e organizações que estão dispostas a isso, e essas instituições, né, as empresas e organizações do terceiro setor e governo, também procurar as universidades que estão dispostas a isso, porque isso vai criando um efeito manada depois. Outras instituições que veem isso acontecer, né, outras empresas e outras universidades vão, poxa, isso funciona, né? Então, vou fazer também. No dia que todas as universidades e institutos federais do Brasil tiver esse espírito que a gente vê no Sim, o Brasil vai virar uma potência, né, não? Eu acho que sim, viu? Pensando no sentido, professor, assim, das competências dos sistemas de ensino, sabe? Para atender essas demandas para o século XXI, sabe? A inovação é uma dessas competências, né? Que a gente tem que ensinar as pessoas, os alunos. Quais são as outras competências que o senhor visualiza, por favor? Na realidade, assim, quando você fala de inovação, você tem várias competências que são necessárias ali dentro. Não é assim. A educação para inovação ela envolve várias áreas. Então, você tem que desenvolver competências de identificação de problemas, identificação de oportunidades, comunicação, né? Desenvolver conhecimento em tecnologias, realidade aumentada, né? É o que você está vendo no caso a gente vê agora o lançamento do Vision Pro da Apple, né? E de outras coisas semelhantes, mas como está gerando um burburinho, né? Você teve o chat GPT aí e vem sendo usado por várias empresas, por várias pessoas, assim, né? Então, desenvolvimento de entendimento, né? Você precisa preparar as pessoas para entender essas tecnologias, para entender o potencial que essas tecnologias podem ter, né? Você trabalhar com pessoas de outras áreas que não são a sua, né? Porque uma pessoa de tecnologia, como é que ela vai resolver um problema de educação se ela não trabalha com pessoas de educação? Como é que ela vai resolver um problema na saúde? Então, isso não é uma competência que é fortemente ensinada na universidade, por exemplo, né? Uhum. Essa coisa muito de você não ousar no aprendizado. O aprendizado está muito limitado ao que o professor ensina. Então, o professor termina sendo um limite superior do aprendizado. Quando tem muita coisa hoje em dia que o aluno pode aprender fora, né, do ambiente formal, mas precisa da orientação do professor. Então, o aluno aprender a ser mais ousado no aprendizado, a ser mais autônomo, mas, por outro lado, mudar o acompanhamento do professor, porque o professor continua e tá assim, vai se tornar cada vez mais relevante do que é hoje, né? Porque hoje o papel do professor ele passa o conhecimento, mas agora o professor ele também tem que ajudar o aluno a aprender a gerir o seu aprendizado. Então, o papel do professor aumenta, ele ganha mais importância nisso. Então, tudo isso faz parte do que é necessário para a educação do século XXI, né? Envolvendo tanto aluno quanto professor. Interessantíssimo, professor. Isso é uma época de muitas transformações, né, que a gente está vivendo. E graças, em parte, por causa da tecnologia. Professor, eu agradeço imensamente sua participação no meu podcast.
o senhor foi um semeador de sonhos para mim e para muitos dos seus alunos, certo? Então, muito obrigado mesmo. O senhor tem alguma consideração final com os nossos ouvintes? Não, é só agradecer aí a oportunidade, né? E deixar essa mensagem, né? Educar pessoas para inovar, né? Tem um impacto muito forte na vida dessas pessoas, né? Tem um impacto muito forte na sociedade. Para quem é pesquisador, né? Você vai ter pessoas que vão ser muito mais curiosas para explorar novos conhecimentos, novas tecnologias. Então, assim, fica esse recado, alunos, né, e para as universidades em particular, né, invistam em educação para inovação. Perfeito, perfeito, professor. Então, muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Obrigado aí.